7h22 agora. Vamos voltar com o Guilherme Pimentel. Agora sim, Gui, tá solucionado o problema por aí. Vamos falar do dia do eletricista. Fala, Rodrigo. Acho que agora voltou, né? A gente estava justamente falando que Marcelo Assunção e eu viemos para São Caetano. Vocês estão vendo que a gente está em meio a laboratórios de diversas disciplinas diferentes. Uma instituição já antiga de ensino superior, tradicional daqui. A gente vai entrar num específico, laboratório de eletricidade e eletrônica de potência, porque nós vamos conversar com quem entende muito desse assunto. A gente está falando do dia do eletricista, é um tipo de serviço que a gente está tão acostumado a ver funcionar em casa sem nenhum problema, que só quando a gente fica sem, ou quando a gente encontra algum problema, que a gente percebe o valor dele. Mas eu queria apresentar, o professor está rindo, porque é assim mesmo, né, professor? Exatamente. Professor Edivaldo Elboni, ele é engenheiro eletricista, professor, claro, coordenador do curso de engenharia elétrica daqui também. Professor, bom dia, obrigado por estar falando com a gente. O Rodrigo, ele não está te ouvindo, mas se tiver alguma pergunta eu repasso. Bom, a gente queria falar diretamente com o pessoal de casa, quem tem casa ou de repente no comércio também, sobre os principais erros ou problemas que a gente pode encontrar com relação à eletricidade, sistema elétrico das nossas casas. Isso aqui eu acho que é uma imagem familiar para muita gente, né, professor? É um dos erros que as pessoas cometem é o multiplicador de tomadas. Nós temos aqui uma tomada de 10 amperes. Quando eu coloco um extensor, um multiplicador de tomadas, que é conhecido como Benjamin ou T, essa tomada aqui se transformou em 3 tomadas. Então uma tomada de 10 amperes, agora são 30 amperes. Quando eu coloco mais outros multiplicadores, eu posso atingir até 90 amperes, 9 tomadas, ou seja, era uma tomada somente, agora são 9 tomadas. E qual é o risco? Essa tomada aqui é de 10 amperes, agora eu posso ligar equipamento para 90 amperes nesse multiplicador de tomadas aqui. Pode resultar, isso vai esquentar, vai sobrecarregar o sistema, pode chegar até no incêndio de repente. Começa a aquecer, começa a ter um derretimento desse material, dessa primeira tomada aqui, a principal, e pode acarretar um incêndio, consumo de energia maior do que o normal, pode também trazer risco para os equipamentos devido a ter um curto-circuito. Professor, se isso aqui corresponde a uma sobrecarga, por que o disjuntor nesse caso não vai desarmar e evitar um problema maior? Ok, o disjuntor ele tá preparado para ligar várias tomadas espalhadas pela casa, pela residência. Agora aqui não, aqui eu coloquei 9 num ponto somente, eu estou concentrando as 9 tomadas em uma só. O disjuntor está preparado para 10 tomadas distribuídas, então ele não vai enxergar essas 9 aqui, vai enxergar somente as 10. Então ele não vai desarmar quando eu ligo 9 tomadas nesse adaptador. Então quem vai sofrer a consequência é essa tomada principal aqui, que vai sofrer consequência, porém o disjuntor não vai desarmar. Professor, deixa só um Benjamin aqui na tomada, porque o senhor estava me explicando uma coisa. Hoje em dia, os eletrodomésticos e aparelhos que a gente tem em casa, normalmente eles não são de potência muito grande. Então, se a gente está com um Benjamin na tomada, e aí com o nosso carregador do celular ligado, a televisão, isso dificilmente vai ser um problema, né? Quais são os equipamentos que configuram o problema, então, um risco, se estiverem todos ligados ao mesmo tempo? Perfeito. Esses equipamentos que você citou têm potências baixas, correntes baixas. Mas hoje nós temos ferro elétrico, temos secador de cabelo, temos micro-ondas, temos máquina de lavar louça, máquina de secar roupas, geladeiras. Então, todos os equipamentos, ar-condicionados, se esses equipamentos forem ligados aqui, com certeza vai ocorrer esse aquecimento e esse curto-circuito internamente. Eu já vi em muitos desses equipamentos que o senhor falou que o pino da tomada é um pouquinho mais grosso do que o que a gente está no padrão das nossas tomadas de casa, né? Também é um erro adaptar essas tomadas para usar na tomada comum, né? Exatamente. Esse pino mais grosso é para uma tomada de 20 amperes. Então, por exemplo, um aquecedor portátil residencial, ele consome mais que 10 amperes. Então, a tomada ela é específica para esse equipamento. Então, ela permite que esse pino mais grosso entre nessa tomada. Agora, numa tomada comum, esse pino mais grosso não vai entrar e às vezes as pessoas fazem adaptações. Pegam um plug para 20 amperes e colocam numa tomada de 10 amperes. Aí vai acontecer o mesmo problema. Não é só porque encaixou que está certo, né? Exatamente, tem que conhecer
Professor, agora existe uma forma mais segura de, ao invés de empilhar esses benjamins todos, a gente tem as réguas também, né? Explica pra gente, e temos duas aqui, e o senhor estava me falando que tem uma diferença fundamental entre elas. Quais são?